muito feliz, sabe, todas as vezes que apresentamos uma criança, porque nós estamos profetizando para a próxima geração vida, esperança, futuro. Porque muitas vezes, quantos de nós, às vezes acorda e diz assim, já desanimado, poxa, como a nossa sociedade está difícil, como as pessoas estão cada vez mais egoístas, como as pessoas estão cada vez mais pensando só em si. É até interessante esse tema, mas antes de eu falar do tema de hoje, eu queria que você curvasse a sua cabeça e vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós vamos ler a Tua Palavra. Porque nós vamos ler a Tua Palavra, Senhor, nós pedimos que não haja nenhuma barreira em nossos corações, que as nossas vidas estejam abertas para ouvir a Tua Palavra e assim ser edificados, Senhor. Que Tu possa nos curar, que Tu possa nos restaurar, que Tu possa nos dar esperança, que Tu possa nos dar ideias novas. Que possamos nesse dia, Senhor, poder entender mais da Tua presença, mais do Teu amor, mais da Tua plenitude, Senhor. Que a Tua vida em nós possa, Senhor, transformar a nossa perspectiva do hoje e do amanhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O tema hoje é sobre o Deus que muda, o Deus que não muda, Ele muda tudo em nós. Nós temos um Deus que Ele não muda. E porque Ele não muda, Ele nos dá a oportunidade de nós mudarmos. Porque mudar é uma evolução, mudar é um crescimento. E hoje, quando nós estávamos vindo para cá, e a gente estava conversando sobre várias coisas, eu, minha mãe, a Elmi, e dentro do carro surgiu um assunto, e esse assunto foi bem interessante, porque me fez lembrar de um livro que, poxa, fazia muitos anos que eu não lembrava do livro, não lembrava do escritor, e não lembrava também do assunto, né? Mas o tema que surgiu foi um tema que acabou me fazendo lembrar disso tudo. Ai, obrigado. Nós estávamos debatendo sobre como as pessoas hoje em dia, elas estão tão certas de determinadas coisas, e muitas vezes essas certezas são enganos. E no Brasil tem um grande escritor, que eu acho para mim um dos grandes escritores da literatura brasileira, chamado Machado de Assis. E Machado de Assis, ele escreveu um livro chamado Dom Casmurro. E Dom Casmurro é um livro que segue muitos debates literários. Os debates literários de Dom Casmurro são enormes. Por quê? Porque na sacada do autor, de Machado de Assis, ele não deu uma conclusão no livro. O livro vai concluir, quem lê, e cada um vai entender aquilo que acha, que os indícios que estão no livro dá para aquilo ou para aquela outra coisa. Mas o autor mesmo, ele não dá uma conclusão. E o livro fala de uma realidade social que está muito parecida com os nossos dias hoje, porque olha que ele escreveu no início do século. E quando ele escreveu no início do século XIX, ele estava pensando em pessoas comuns, como todos nós, e o Bentinho, que é o protagonista do livro, ele está pensando numa situação e obcecado por uma situação que ele está pensando, e ele está caminhando na rua e um poeta popular está passando na rua e dá bom dia para ele. Ele com o rosto fechado, com a cabeça baixa, ele passa e não dá bom dia para a pessoa. Quem já não ficou irritado de entrar no elevador, está na rua e dizer bom dia, e não tem nenhum retorno do outro lado? Quem não fica incomodado quando você dá um sorriso para alguém e aquela pessoa não sorri de volta? E o livro Dom Casmurro já começa nesse cenário que é muito comum aos nossos dias, em que o Bentinho, ele está ali, uma pessoa dá bom dia para ele e ele não responde aquela alegria, aquele bom dia, mas ele ranzinza, ensimismado, ele com a cabeça baixa assim ele vai. E aí você pode dizer, de repente ele não respondeu porque ele passou por um dia ruim, ele dormiu mal, ele está numa situação difícil. Mas a triste realidade é que o Bentinho não tinha mais paz, porque ele suspeitava que a esposa o traía. E com o melhor amigo dele, em que eles nasceram juntos, foram criados juntos no mesmo bairro, e naquele bairro, o Escobar, que era o amigo deles em comum,
cresceu e o Bentinho criou uma coisa na cabeça dele de que a esposa o estava traindo com o Escobar, que nunca foi provado. Há brigas literárias hoje de vários líderes, de vários escritores, Academia Brasileira de Letras e tudo mais, querendo provar uma coisa ou uma outra, mas nada prova. Porque a grandeza de Machado de Assis foi deixar um livro para que as pessoas tomassem suas próprias conclusões. Só que se nós tomarmos isso de um autor contemporâneo, um autor brasileiro, bem brasileiro, a gente vê que está muito relacionado à nossa vida hoje. Porque nós temos a perspectiva de que realmente Deus não muda. Mas muitas vezes, nós como pessoas, nós temos certas sensações e certos pensamentos que nos deixam obcecados a vida toda, como a vida do Bentinho em relação à sua esposa, e a gente não muda mais, porque a gente acha que está certo. A gente acha que ela está errada, que o amigo está errado, que a nossa percepção de mundo está correta. E quando você lê essa jornada literária de Dom Casmurro, vem algumas coisas muito interessantes. Isso tudo no carro, está vindo para cá. Eu consegui lembrar desses detalhes, porque assim, é uma coisa marcante. E vem uma coisa bem interessante. De onde vem a palavra casmurro? Você não parou para pensar de onde vem a palavra casmurro? A palavra casmurro quer dizer ranzinza, obcecado por suas próprias ideias. Uma pessoa que não aceita mais sugestão ou opinião de ninguém mais. Só acredita nas suas próprias opiniões. Casmurro é isso. Só que na visão popular, é mais interessante ainda, na visão popular, casmurro significa casado com murro. Você fecha o punho, então é uma pessoa que é casada com a raiva o tempo todo. Essa é a interpretação popular. Você já conheceu pessoas que são casadas com a raiva o tempo todo, que estão com raiva de tudo? Se chove, reclama. Se faz sol, reclama. Se tem uma situação que sai da expectativa que estava esperando, reclama. São os casmurros da vida. E Machado de Assis, ele dá um toque irônico dentro do livro, porque ele dá um título nobre, que é dom. Dom é um título nobre. Então ele está dando um título de nobreza a uma pessoa ranzinza, cabeça dura, teimosa, que não quer mudar, e ele diz uma pessoa nobre. Quantas pessoas estão vivendo a vida numa aparência de nobreza, mas dentro de si estão se consumindo por ódio, por raiva, por inveja, e muitas vezes isso tudo é porque se afastaram de Deus e não querem Deus, porque a Bíblia fala que Deus é amor. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quando nós saímos de perto de Deus e começamos a voltarmos somente para nós mesmos, nós ficamos muito nós mesmos. E o excesso de nós mesmos nos faz egoístas. E nos faz ter certezas que são agudas, mas erradas. Talvez esse seja um problema. De nós olharmos uma situação como a de Dom Casmurro, um título nobre, dom, mas um título nobre para uma pessoa teimosa, uma pessoa que não quer mudar. Quantos casmurros nós temos nas nossas famílias? Quantos casmurros nós temos nas nossas casas? Quantos casmurros nós temos hoje sentados aqui, que estão reclamando de tudo, reclamando da vida, reclamando de Deus, reclamando da igreja. Mas aconteceu aquilo e não sei o quê, porque eu tenho uma suspeita, e por suspeitas e suspeitas não mudam. Todos são culpados, mas ela não muda sem ter certeza. Mas acha que é absoluto. O conhecimento que ela tem, a experiência que ela tem, pela experiência dela, ele acha que está certo. E quando a gente olha para essa obra literária de Machado de Assis, a gente começa a ver que Machado de Assis, ele fez algo sensacional em retratar o brasileiro simples, normal, mas que muitas vezes não tem referência de uma verdade absoluta, que é única e exclusivamente vinda de Deus. Por isso que estamos numa sociedade que está cada vez mais sem fé. Por isso que estamos numa sociedade cada vez mais pessimista. Por isso que estamos numa sociedade que cada vez mais se distancia dos outros, se isola cada vez mais. Nós vimos na pandemia, no Covid,
que muitas pessoas disseram, não, quando passar a pandemia as pessoas vão se tornar melhores. Provou-se que não. As pessoas saíram da pandemia mais egoístas, mais imaturas, mais cheias de si e mais distantes de Deus. Quantas pessoas, por causa da pandemia, nunca mais voltaram para a igreja, só assistem culto remotamente? Quantas pessoas não querem mais estar no convívio das outras pessoas? Quantas pessoas não querem mais que ninguém se aproxima? Porque quando alguém se aproxima, vai ver as mazelas, vai ver as situações daquela pessoa, os pensamentos, e vai descobrir que aqueles pensamentos são fragilidades, e ninguém gosta de mostrar a sua própria fragilidade. Nós estamos diante de um Deus que não muda. Porque esse Deus não muda, Ele nos dá a chance de mudar. Porque nós vamos saber que se nós mudarmos, nós vamos estar diante de uma referência que é eterna, que é absoluta, que não muda, e por Ele não mudar, nós teremos um alicerce para nós não cairmos na vida e não perdermos a paz. Será que a falta de paz que alguns de nós têm é porque olhou tanto para si, olhou tanto para as suas opiniões, que como o Bentinho virou um Dom Casmurro? E aliás, quem deu esse apelido ao Bentinho foi o poeta, que disse bom dia para ele. O poeta que disse, que isso? Você é um Dom Casmurro. Quantos de nós será que quando passa na vida de alguém e a gente acha, poxa, eu abafei, eu fui demais, eu influenciei, eu sou um grande líder, eu sou uma pessoa que sou referência, mas quando viramos as costas da pessoa, olha um Dom Casmurro, olha um egoísta, olha aí uma pessoa snob, olha uma pessoa que não tem referência, olha aí uma pessoa que precisa de paz e não tem paz. Isso, hoje dentro do carro, me chamou muita atenção, porque eu não imaginava que eu ia lembrar de Machado de Assis hoje. Mas você vê como é que Deus faz as coisas. Às vezes Deus nos toca em situações para que a gente entenda que é no simples que a gente começa a mudar. Pequenas mudanças diárias. E eu falo tudo isso porque nós apresentamos uma criança aqui hoje. Que referência nós seremos para essa criança? Que referência essa criança vai ter no futuro, se olhar em nós pessoas ranzinzas, pessoas amarguradas, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não querem Deus, pessoas que não têm fé, pessoas que não têm esperança, pessoas que se despencam por qualquer tipo de problema? Como essa criança vai nascer se o círculo íntimo de convívio dela é um círculo que é imaturo, que é inconstante, que é inseguro? Dons e donas casmurras. Dons casmurros. Nós temos que tomar muito cuidado com as escolhas que nós estamos fazendo na vida. Porque será que estamos nos tornando pessoas melhores? Porque aqui na Igreja Batista do Povo nós valorizamos muito a próxima geração, as crianças. E valorizar as crianças, a gente começa a pensar sobre a sucessão, nossos filhos, que já tem filhos que já são adolescentes, já tem filhos que são adultos. E se nós não pensarmos na sucessão, no que vem depois, o que vai ser do futuro? Porque se nós temos incertezas a respeito daquilo que está próximo de nós, como teremos segurança em relação àquilo que nós não temos controle? E quando nós começamos a nossa vida cristã, levando uma criança a ser apresentada a Deus, nós estamos dizendo, Senhor, independente de todas as circunstâncias, independente de tudo aquilo que eu penso, eu quero que essa semente de fé cresça com o meu filho, e crescendo com o meu filho, atinja os outros, para que os outros tenham esperança e tenham vida por conhecer Jesus, e conhecendo Jesus, elas vão se tornar mais fortes. E talvez seja essa fortaleza que precisamos dentro de nós, uma fortaleza que vai nos deixar fortes diante das circunstâncias difíceis, fortes para as tempestades que têm surgido. Inclusive, quando vir o primeiro dia de dezembro, que começa amanhã, quantas pessoas já estão com as agendas lotadas de agendamento para ir no psiquiatra, psicólogo, psicanalista, porque quando entra dezembro, já começa a lembrar de tudo aquilo que não fez durante o ano, de todas as preocupações, ansiedades, inseguranças e medos de encontros que vão ter com a família e não querem ter. Para muitas pessoas, esse é um período do ano em que muita gente se assombra, que muita gente adoece,
porque sabe que vai ter confraternização, porque sabe que vai ter que se juntar com família, porque sabe que vai ter que se encontrar com pessoas. E tem muita gente só, e tem muita gente insegura, e tem muita gente culpada, se sentindo culpado porque fez uma lista de coisas que faria no decorrer de 2025 e chegou nesses dias, que chegou dezembro, e foi olhar aquela lista e descobriu que não conseguiu fazer quase nada. E talvez uma das coisas mais trágicas da lista seja: eu não busquei mais a Deus como deveria buscar. A Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, prioridade, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que muitas vezes nós temos problemas em relação a orar, em relação a buscar a Deus, em relação a ter mais confiança, ter mais autoestima curada, sabe, sarada? É porque nós queremos resolver as outras coisas em tudo que é Deus, em tudo menos Deus. Achamos que as coisas irão nos trazer a segurança, nos irão trazer a cura, irão nos trazer o remédio que precisamos para vencer as nossas inseguranças, as nossas decisões erradas, as tomadas de decisões que muitas vezes não acertamos. E nessa semana eu estava falando para uma pessoa e dizendo para ela: enquanto Deus não for prioridade na sua vida, tudo vai ser prioridade. Enquanto você não amar a Deus, você vai amar todas as coisas. Enquanto Deus não for importante para você, você sempre terá uma desculpa para não buscar a Deus. Enquanto Deus não for importante para você, você vai fazer todas as coisas menos buscar a Deus. E depois, na tristeza, na angústia, na doença, você vai correr para a igreja, correr para Deus pedindo: Deus, cadê tu? Porque o Senhor deixou eu entrar nessa circunstância? Porque o Senhor me deixou com esse problema? Porque muitas vezes a gente só procura Deus nas horas difíceis. Quando as coisas ficam boas, a gente deixa Deus de lado. Porque para que Deus nas coisas boas? Nas coisas boas a gente vai fazer outras coisas, mas Deus fica de lado. Eu fico muito feliz quando eu vejo pais que colocam o seu filho diante de Deus e dizem: Senhor, eu quero que o Senhor sustente o meu filho, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para criar o meu filho nos teus caminhos, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para poder tomar decisões corretas diante de um mundo incerto, diante de um mundo cheio de decisões estranhas, de suposições que nos fazem acreditar em coisas que não são verdadeiras, como um Bentinho, Dom Casmurro. Você conversa com as pessoas estão cheias de suposições, cheias de ideias, e você pergunta assim: como é que você tem certeza? Não tenho, mas eu acho que é isso. Mas como é que você pode achar algo e ter essa certeza se você não tem os fatos? Nem no âmbito jurídico você toma decisões baseadas em fatos. Você tem que ter fatos para você tomar decisões. Você não vai somente porque alguém disse que talvez seja assim. Não é assim. É o que eu costumo dizer: não existe meio grávido. Ou você está grávido ou você não está grávido. Ou você realmente é ou você não é. E talvez essa inconstância das nossas vidas seja porque nós não entendamos o Deus que a gente diz que serve. A Bíblia diz lá em Malaquias, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Aliás, capítulo 3, verso 6. Malaquias, capítulo 3, verso 6. Diz assim: porque eu, o Senhor Deus, não mudo. Porque eu, o Senhor Deus, não mudo. Deus não muda. O nosso Deus, Ele não muda. Mas infelizmente muitos de nós não paramos de mudar para aquilo que é distante de Deus. Para aquilo que nós temos que mudar, que é para chegar próximo de Deus, nós mudamos assim. Nós não mudamos sempre para orar menos, ler menos a Bíblia, louvar menos, buscar menos a Deus. As nossas mudanças geralmente são mudanças que nos afastam de Deus. Mas as mudanças que nos aproximam de Deus são poucas muitas vezes. Eu falo para as pessoas, sabe?
é mais fácil nós nos mantermos nos mesmos hábitos, nos mesmos vícios, do que nós confrontarmos esses hábitos, esses vícios, para nós termos vida. Porque você sabe que é uma vida sem Deus, é a vida que você já está vivendo. Mas você já tentou uma vida com Deus? Eu disse para uma pessoa que é lá do Espírito Santo essa semana, eu disse assim para ela: você acha que aceitar Jesus é só um ticket, é só um convite, é só uma autorização para você entrar na igreja? Porque aceitar Jesus, se for só para você entrar na igreja, ir para o culto no domingo e depois ir embora e não ser mais nada, e durante a semana nada mais acontecer, ou de repente você só aceitou Jesus, foi batizado e é só para você ir para a igreja, é só você para ir na célula e depois disso não tem mais nada na sua vida. Então, se ser cristão é só isso, então você não sabe o que é ser cristão, porque você não tem experiência com Deus. E talvez esse seja o problema da maioria das pessoas. As pessoas reclamam das instituições, mas elas não têm experiência com Deus. Elas não têm experiência de leitura diária da Bíblia. E porque nós não lemos a Bíblia, nós não temos fé, porque a única fonte que gera fé é a Bíblia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós não lemos a Bíblia, nós não vamos ter fé. E as pessoas vão dizer: poxa, você é uma pessoa tão sem fé. Mas você lê a Bíblia? Não, não leio a Bíblia. Então você é uma pessoa sem fé, porque você não lê a Bíblia. A segunda coisa, que quando a pessoa não lê a Bíblia, ela não tem intimidade com o autor, porque esse é o único autor que está vivo. Machado de Assis já morreu. Vários outros autores da história já morreram, mas o autor da Bíblia, ele continua vivo. E quando nós lemos a Bíblia, nós começamos a ter experiência com o autor dessa palavra, e esse autor começa a mudar a nossa vida, começa a tirar as nossas incertezas erradas e ajustar as nossas certezas que precisam de ajustes muitas vezes. Porque muitas vezes nós precisamos de curas nas nossas emoções. Porque nossas emoções estão com suspeitas, estão com vícios, estão com fixações que foram plantadas por sementes do inferno. Dados do inferno, jogou aquele sentimento, e aquele sentimento gerou ciúme, aquele sentimento gerou desconfiança, aquele sentimento gerou, incertezas sobre a sua potencialidade, sobre a sua capacidade, e você não se acha mais capaz, e você não se acha mais amado, e você não se acha mais querido, e você não se acha mais uma pessoa que faz diferença onde está. É onde nós, quando começamos a buscar a Deus, quando começamos a dizer: não, ter Jesus no coração é muito mais do que só ir na igreja no domingo, ou na célula na quarta-feira. É ter uma experiência diária na minha casa, é ter uma experiência diária no colégio, é ter uma experiência diária no meu trabalho, é ter uma experiência diária aonde quer que eu esteja, é eu ver a presença de Deus comigo, e onde essa presença de Deus estiver, ali vai ter presença de cura, vai ter manifestação do poder de Deus, vai ter manifestação daquilo que Deus pode fazer para nos sarar. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é perfeita, e ela restaura a alma. Aleluia. Ela restaura a alma. Eu amo muito os especialistas, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas e todos os outros que fazem aconselhamento com as pessoas. Eu amo muito essas pessoas, mas nenhuma pode curar a alma como o próprio Criador. O Criador, Ele conhece a nossa vida e Ele sabe o que precisamos para ser curados da alma. Provérbios 3,6 é um versículo que eu amo muito, e eu sempre digo, eu gosto de repetir, porque é um versículo que diz assim: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele, Deus, não é o nosso jeitinho, não é a nossa experiência, não é a nossa capacidade, não são os nossos diplomas, mas é Deus. Ele endireitará as suas veredas. Eu não sei o que está na sua vida hoje que precisa do toque de Deus. Eu não sei hoje o que está na tua vida que está trazendo a você tanta tristeza, tanta insegurança, tanta desesperança em relação à vida, em relação ao futuro. Porque se as nossas vidas são baseadas em políticos, nós somos pobres. Se as nossas vidas para buscar a Deus são baseadas em pastores, nós estamos pobres. Se as nossas vidas para sermos boas pessoas em casa estão dependendo dos cônjuges, nós somos pobres. Se os nossos filhos estão esperando por nós, para nós termos mais paciência como pais, mais amor como pais, e nós não fazemos isso, nós somos pobres.
Nós podemos ser como Bentinho de Machado de Assis, culpar sempre a Capitu. Cada um tem a sua Capitu. Cada um tem aquela que é o alvo da culpa. Não, a culpa é da Capitu, a culpa é dela. Inclusive, a própria Capitu virou uma palavra, sabe, de terceiro escalão, porque todo mundo acha que ela realmente traiu o marido, mas não há nada no livro que comprove isso. E nós, muitas vezes, somos partidários. Não, porque fulano está certo, é isso mesmo. Eu acho que, de repente, nós temos que parar de tomar partidos por determinadas situações que só nos adoecem. Temos que parar de brigar por determinadas situações que só nos adoecem. E temos que começar a assumir nossa influência, para que nós possamos influenciar os outros a serem pessoas melhores, para que a gente possa olhar para o Gael e olhar para o Gael e saber que ele vai nascer num ambiente que não vai ser o melhor de todos, nem o perfeito, porque nenhum é. Nós temos nossos problemas, nem todo mundo é São Paulino, desculpa. Não posso falar de jogos, né? Então, nem todo mundo vai torcer para o time que é o certo, vai torcer para aquilo que é o correto. Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu pensamento, e essa é a beleza da vida. Nós temos os nossos pensamentos, nós temos os times, nós temos a maneira de torcer, a maneira de celebrar, a maneira cultural, os sotaques, as cores. Nós temos tudo isso porque Deus fez-nos assim. E isso é bênção de Deus, e como foi cantado, você é precioso demais, sabe, porque foi Deus que te criou, Deus te formou, e de repente isso é o que nós temos que lembrar, para que a nossa autoestima não seja rebaixada por questão nenhuma, porque conhecemos o Deus que nós servimos, porque servir a Deus só para ir para a igreja, isso não vale nada. Agora, servir a Deus para chegar em casa e nós sermos bênçãos, servir a Deus para nós chegarmos em casa e nós sermos uma influência que mude o ambiente, que traga paz, para sermos uma influência que chegue em casa e se alguém doente, que vamos orar e a pessoa vai ser curada, sermos uma influência em que a gente chegue no nosso trabalho e dá aquele climão, e pela nossa influência o ambiente muda. É isso que eu quero ser diante de Deus em qualquer lugar. Eu não quero ser alguém em que a minha influência seja nula, mas eu quero que o Espírito Santo, como João Batista falou, convém que ele cresça e que eu diminua, e que assim seja a manifestação de Jesus nas nossas vidas. Que onde nós estivermos, que seja Deus exaltado através de nossas vidas, que seja Deus glorificado através de nossas vidas, e quando Deus for glorificado através de nossas vidas, situações em que nós não sabemos como orar, Deus vai levantar intercessores para orar por nós, por aquelas situações, e quando nós notarmos o milagre aconteceu, sem mesmo termos orado como deveríamos ter orado, porque a palavra do Senhor, em Provérbios 3,6, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Esse endireitar é o milagre de Deus. Esse endireitar é algo que vem de Deus, porque tem determinadas situações em que o perdão só vem por meio da intervenção de Deus. Tem determinadas situações em que o milagre financeiro só vem por intervenção de Deus. Tem determinadas situações em que a paz dos nossos corações só vem pela intervenção de Deus. E essa intervenção, ela vai acontecer quando cada um de nós começarmos a ter uma postura não mais de Bentinho, desconfiando de todo mundo, desconfiando de todos, achando que todos nos traíram, que todos vão errar conosco, mas nos voltando para Deus e dizer: Senhor, as pessoas podem até errar, mas tu nunca erras comigo, porque tu não mudas. As pessoas podem ter até pisado na bola comigo, mas Senhor, tu não mudas. E porque tu não mudas, o meu amor é por ti. E porque eu amo o Senhor, eu amo a tua casa. Porque eu amo ao Senhor, eu amo as pessoas. Porque eu amo ao Senhor, eu amo o futuro do Gael. Porque eu amo ao Senhor, eu quero ser uma bênção para a vida da casa dele, para a vida dos pais, para a vida da família, para a vida dos amigos. E assim nós teremos uma comunidade mais forte. E assim nós seremos pessoas mais fortes. Porque nós diremos para Deus: Deus, tu és maior do que qualquer circunstância. Tu és maior do que qualquer desconfiança. Tu és maior do que qualquer suspeita.
porque o meu coração tem paz. E porque meu coração tem paz, eu quero acalmar os meus pensamentos, para que os meus pensamentos sejam pensamentos de paz, e não de murmuração, de acusação ou de perturbação, porque como a palavra do Senhor diz, a lei do Senhor é perfeita, e ela restaura a alma. Que seja isso para nossas vidas hoje. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu acho que é um momento muito especial para nós orarmos, para nós falarmos com Deus, nós falarmos para Deus: Senhor, eu preciso que Tu sondes o meu coração. Eu preciso, ó Pai, que Tu entre lá no íntimo do meu coração e tire tudo aquilo, Senhor, que me rouba a paz. E me tire tudo aquilo, Senhor, que me faz ter uma mentalidade de julgamento desnecessária. Que me faz ser uma pessoa, Pai, totalmente armada o tempo todo, totalmente confusa o tempo todo, totalmente inconstante o tempo todo. Eu quero mudar isso, eu quero ser uma pessoa constante, eu quero ser uma pessoa que ame a Deus, que ame o Senhor, e que busque o Senhor em todos os lugares, em nome de Jesus. Amém. Curva a sua cabeça, nós vamos cantar uma canção. Enquanto cantamos essa canção, de cabeça curvada, comece a falar com Deus. Em Isaías 1, versículo 18. Esse versículo ele é um convite a nós refletirmos, que fala assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. Numa outra versão, fala sobre a palavra de vamos entrar em debate com Deus. Não no sentido de discutirmos, mas de dizer assim: Deus, me faz pensar nas minhas ações, me faz pensar nos meus comportamentos. É muito importante porque temos um Deus tão amoroso que nos chama: olha, apesar de eu ter todos os motivos para falar algo contra vocês, eu os amo. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um convite a nós pensarmos, a refletir que tem um Deus no céu que nos ama demais, a pensarmos que todas as vezes quando a gente estiver com dificuldade, com desafios, pense em Deus, diga assim: Deus, Tu me ama, e por Tu me amar, porque Tu me criaste, eu não saí de uma explosão, eu não fui a evolução de algum animal, mas eu vim das Tuas mãos. Foi através das Tuas mãos que eu fui criado. E é isso que esse versículo nos chama, a nós refletirmos, a nós pensarmos em como podemos saber que Deus está aqui conosco e nos ama. Como sentir esse amor em meio às dificuldades da vida? Se a gente olhar para o mundo hoje em dia, ele te leva a não crer em Deus. Ele te leva a achar que você está sozinho nesse mundo. E isso não é uma verdade. Está aqui Deus nos chamando para uma conversa e dizendo: reflitam junto comigo, pensem junto comigo. Ele está te chamando a mim e a você a pensarmos junto com Ele. Olha tudo que eu criei. Se você olhar o mundo, o céu, o espaço sideral, tudo nessa terra, o Senhor deixou para nós. Ele criou para que a gente admirasse o mar, a natureza. Hoje vamos ter a apresentação do Gael. Como é que uma criança nasce dentro de uma mulher? Aquela formação todinha, com aquele complexo de neurônios, conexões neurais, não vem do nada. Vem de um Deus amoroso, que mostra a um pai e uma mãe o quanto os amam. Por isso deu um bebê para aquele pai e aquela mãe.
A Bíblia diz que o filho, ele é herança do Senhor. Foi Ele que nos deu como presente. Cada filho que você recebe nos braços é um presente de Deus. Então, cada vez que você olhar para o Gael ou qualquer outra criança que está aqui hoje, se lembre do amor de Deus. Foi para isso que Ele nos levou a refletir tanto da palavra dele. Vamos refletir juntos. Ele faz um convite para mim e para você. Reflita junto comigo. Reflita. O Senhor está dizendo isso nessa manhã para todos nós. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Vamos orar hoje. Senhor, muito obrigado por mais um domingo, Senhor, de culto. Por mais uma vez nós estamos na Tua presença. Senhor, que nessa manhã, como este versículo diz, que é um chamado a refletirmos, Senhor, a pensarmos, a elevar o nosso pensamento a Ti, em meditação a Ti, na Tua palavra, dizendo assim: olha, vem junto comigo, reflete junto comigo, me escuta, Pai, porque a Tua palavra diz que Deus é amor, e que Deus nos amou de uma maneira sobrenatural. Pai, o Teu amor não é explicado por homens, não é explicado por nada, mas, Senhor, podemos ver em cada detalhe do mundo, em cada coisa que Tu deixaste criado para nós admirarmos o quanto Tu nos ama. Pai, que o nosso coração e a nossa vida seja para Ti, porque foi para isso que o Senhor nos criou, para louvar e exaltar o Teu nome. Abençoa este culto. Tu és um grande convidado nesta manhã. Abre os céus sobre este local. E, Senhor, que as Tuas bênçãos venham sobre cada um aqui nesta manhã. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.
de oferta, sente um pouquinho. Vou chamar o Nardelli aqui. Bom dia, graça e paz, irmão. É muito bom estar aqui mais uma vez. E nós vamos falar rapidamente sobre ofertas, né, e sobre os dízimos, né? Porque muita gente tem dificuldade de falar de dinheiro. Não, eu não tenho, nunca tive. E a gente sabe que as coisas nesse mundo dependem disso. E a gente sabe que todo o valor, toda a importância que você tem vem de Deus. Não vem da gente, não vem da nossa inteligência, não vem do nosso esforço. Por mais que a gente se esforce, tudo que nós temos em nossas mãos vem do Senhor. E isso é importante que a gente reconheça. E da mesma forma que um dia nós fomos alcançados pela palavra de Deus, por alguém que estava desejoso de divulgar a palavra do Senhor, nós temos que dar condições para que novas pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor, fazendo com que a obra de Deus cresça. Eu peguei até um pequeno versículo para a gente ler, que eu acho importante para a gente conseguir entender isso. Foi Eclesiastes 5,19, que diz assim: quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los e aceitar a sua sorte, ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Então Deus não faz incompleto. Deus traz para você as riquezas e os bens, te dá a capacidade de desfrutar disso e aceitar como você é e ser feliz no seu trabalho. Então Deus dá uma obra completa. Então eu convido os irmãos, tem um QR Code nas cadeiras. O pessoal mais antigo não vai mandar o Pix errado. O pastor sempre lembra, né? A fazer uma oferta para a casa de Deus. Com certeza, essa oferta é para ampliar a obra e ajudar a atender e atingir novas pessoas. Porque eu fui atingido assim e quero proporcionar a oportunidade de novas pessoas poderem ouvir a palavra do Senhor. A gente tem que abrir o nosso coração e ser generoso por essa razão. Amém. E à medida que você vai entregando a sua oferta, né, com o telefone aqui atrás, o QR Code, eu vou orar pelas ofertas para que Deus abençoe. Senhor, nós abençoamos a oferta, Senhor, os dízimos. Abençoamos, Senhor, a vida de cada pessoa que vai, Senhor, ofertar e as que também não vão. Porque, Senhor, Tu és um Deus farto de abundância. Como disse o Nardelli, Senhor, para ampliarmos, Senhor, aquilo que o Senhor fez conosco, nós queremos que outras vidas também recebam. Então, Senhor, a Ti nós te agradecemos e devolvemos o que pertence ao Senhor, não a nós. Porque, Senhor, Tu nos deste e devolvemos a Ti com alegria. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. À medida que você vai ofertando, dizimando, ali também tem os envelopes, se você quiser. Os visitantes são liberados, mas se quiserem ofertar também, são livres. E vai ficando de pé. Vamos continuar louvando ao Senhor. Amém? Alegria.
ter um momento muito especial, que é o momento de apresentar um bebê, né? E nós queremos começar esse momento louvando a Deus pela vida do Gael, pela vida do Jonão, da Ina, que são os pais do Gael, e cada amigo que hoje veio honrar, né, ao convite do casal, familiares, avós. E nós vamos começar cantando esse hino para o Gael. Esse hino que nós vamos cantar agora, falando sobre como é importante um filho na vida do casal e como o filho, ele foi desenhado por Deus. Cada filho é único e nós queremos. Então, ouça esse louvor, se você quiser ficar com os olhos fechados, abertos, mas eu quero que você pense na criancinha que nós vamos apresentar hoje. Amém? Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cruz de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe.
Tem uma foto ali do Gael com o braço assim, né? Você já pensa no time que ele vai ser. Eu não posso falar de time, outros times, né? Vamos falar do vôlei, né? Já temos um grande jogador de vôlei aí. Nesse momento eu gostaria de chamar o Junão, a Iná, o Gael, os pais, são os avós, né? Por gentileza, vem os avós também, os tios, podem vir os tios, podem vir os irmãos, que a família venha, é importante, porque querendo ou não, não são só os pais que cuidam da próxima geração, a família como um todo é a rede de suporte, os amigos, sabe? É a rede de suporte para toda a bênção que Deus tem feito essa família, porque ao nascer uma nova criança, nós vemos o poder e a bênção de Deus, por gentileza. Essa é a avó. Pode ir mais para cá, ó. Pode ir mais para cá, vem mais para cá, por gentileza. Vem para cá. Isso, pode vir, tá todo mundo aqui. Amém, glória a Deus. Que bênção, viu? Que bênção. Nós realmente ficamos muito felizes no momento de apresentar uma criança a Deus, porque nós não acreditamos em batismo de crianças. Por que não acreditamos? Porque o batismo é de arrependimento. E o que ela vai se arrepender? Ela ainda não tem noção do que vai se arrepender. Mas nós apresentamos as crianças diante de Deus como Jesus foi apresentado no templo. Jesus, ele foi apresentado no templo diante de Deus e diante de Deus, pelos seus pais, pela sua família, pelos seus amigos, como testemunha, foi declarado: ele é bênção do Senhor. Não é que será bênção, ele já é bênção do Senhor. E nós já na igreja nós temos um hábito de presentear com a Bíblia. E nós presenteamos com a Bíblia porque nós sabemos que o ensino começa em casa, para que Inácio, não, vocês possam ler a palavra de Deus para o Gael, que os avós também possam ler a palavra de Deus para o Gael, que os tios, os primos possam ler a palavra de Deus para o Gael, porque a palavra de Deus é o que vai nos sustentar nessa vida, porque os dias são difíceis, e se nós não ensinarmos os nossos filhos a lidar com os dias difíceis, como eles vão suportar tudo isso? E começa com a palavra, que a palavra diz assim: até pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o primeiro presente para o Gael, a Bíblia. E em seguida, nós também temos já um diploma de apresentação, para que não seja esquecido. É o primeiro diploma de muitos que virão na vida do Gael, porque nós cremos que toda criança, ela tem que crescer na graça do Senhor e no conhecimento, porque nós somos assim, nós aprendemos com nossos pais, nossas famílias, mas tem conhecimento acadêmico, tem um conhecimento bíblico, que nós temos que investir nisso tudo. E Deus vai nos dando maturidade nessa vida. Primeiro diploma. E nós temos um hábito que na igreja nós fazemos isso porque nós acreditamos na bênção dos pais. E por isso nós trouxemos uma bênção para o Junão ler para o seu filho Gael. Aí o Junão olhando para o Gael, olhando para a Iná, os dois vão abençoar o Gael. Pode falar, Junão, a bênção que está aí, por gentileza. Gael. Gael, meu filho, declaro sobre ti a palavra do Senhor que diz: você, porém, é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Você foi chamado para anunciar as grandezas daquele que o chamou. 1 Pedro 2,9. Aleluia! Vamos ficar de pé, por gentileza. Estenda suas mãos e vamos abençoar essa família. Porque que a bênção que venha sobre o Gael, sobre os seus pais, sobre os avós, sobre os tios, sobre os primos,
se reflita nas nossas casas também. Que assim sejamos todos abençoados nas nossas casas. Senhor, graças te damos, ó Pai, pela vida do Gael, ó Pai. Muito obrigado, porque é milagre teu, Senhor. Obrigado pela Iná, Senhor. Obrigado pelo Junão. Obrigado pelos avós. Obrigado pelos tios, Senhor. Obrigado pelos primos. Por aqueles que estão aqui, Senhor. E por aqueles que não puderam vir. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por cada um, Senhor. Abençoamos a vida do Gael, ó Pai, para que ele cresça em graça e conhecimento, em saúde, em plenitude, ó Pai. Que o Gael, ó Pai, seja como uma flecha na mão do guerreiro, ó Pai, para a vitória em tudo que ele fizer. Senhor, que ele seja uma criança que cresça no teu caminho e se fortaleça como tu se fortaleceste, Senhor. Que ele seja bênção para a casa dos seus pais, para a casa da família, ó Pai. Senhor, que toda a sociedade veja mais um grande líder nascendo, que irá influenciar e trazer princípios de paz, princípios de vida, temor do Senhor, Senhor. E que a sabedoria, ó Pai, que está sobre o Gael, que a tua presença que está na vida dele, dos seus pais e de toda a família, Senhor, possa se refletir a cada fase do seu crescimento, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Quem é membro da igreja, vá lá, dê um toque de mão, um abraço, um bem-vindo, para que se sinta em casa, tá? Sejam bem-vindos, essa casa está sempre aberta, o dia que vocês quiserem vir, venham, vão ser recebidos com muita alegria. Amém, glória a Deus. Eu quero chamar as crianças, para a gente orar, para poder ir lá para a salinha. Amém. Amém, a Lívia está aqui, glória a Deus pela vida da Lívia, né? A Lívia, ela é uma bênção, ela canta, ela louva o Senhor e ela sabe os hinos. Pode se assentar, querido, pode se assentar. Ui, tudo bem? Vamos orar, estenda suas mãos aqui para as crianças. Senhor, nós queremos te louvar por cada criança, porque é um presente, Senhor, para os seus pais. Pai, eu te peço que tu derrame bênçãos sobre a vida deles, para que o coração e a mente deles sejam do Senhor. Pai, para que eles sejam guardados de todo mal, Senhor. Pai, guarda as nossas crianças, como tu guardaste Moisés, dentro, Senhor, daquele cesto, naquele rio. Senhor, livra elas de todo mal e abençoa. Que este tempo de salinha seja um tempo precioso de tu falar aos corações deles. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção, que alegria. Eu fico muito feliz, sabe, todas as vezes que apresentamos uma criança, porque nós estamos profetizando para a próxima geração vida, esperança, futuro. Porque muitas vezes, quantos de nós, às vezes acorda e diz assim, já desanimado, poxa, como a nossa sociedade está difícil, como as pessoas estão cada vez mais egoístas, como as pessoas estão cada vez mais pensando só em si. É até interessante esse tema, mas antes de eu falar do tema de hoje, eu queria que você curvasse a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós vamos ler a Tua Palavra. Porque nós vamos ler a Tua Palavra, Senhor, nós pedimos que não haja nenhuma barreira em nossos corações.
que as nossas vidas estejam abertas para ouvir a Tua palavra e assim ser edificados, Senhor. Que Tu possa nos curar, que Tu possa nos restaurar, que Tu possa nos dar esperança, que Tu possa nos dar ideias novas. Que possamos nesse dia, Senhor, poder entender mais da Tua presença, mais do Teu amor, mais da Tua plenitude, Senhor. Que a Tua vida em nós possa, Senhor, transformar a nossa perspectiva do hoje e do amanhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O tema hoje é sobre o Deus que muda, o Deus que não muda, Ele muda tudo em nós. Nós temos um Deus que Ele não muda. E porque Ele não muda, Ele nos dá a oportunidade de nós mudarmos. Porque mudar é uma evolução, mudar é um crescimento. E hoje, quando nós estávamos vindo para cá, e a gente estava conversando sobre várias coisas, eu, minha mãe, a Elmi, e dentro do carro surgiu um assunto, e esse assunto foi bem interessante, porque me fez lembrar de um livro que, poxa, fazia muitos anos que eu não lembrava do livro, não lembrava do escritor, e não lembrava também do assunto, né? Mas o tema que surgiu foi um tema que acabou me fazendo lembrar disso tudo. Ai, obrigado. Nós estávamos debatendo sobre como as pessoas hoje em dia, elas estão tão certas de determinadas coisas, e muitas vezes essas certezas são enganos. E no Brasil tem um grande escritor, que eu acho para mim um dos grandes escritores da literatura brasileira, chamado Machado de Assis. E Machado de Assis, ele escreveu um livro chamado Dom Casmurro. E Dom Casmurro é um livro que segue muitos debates literários. Os debates literários de Dom Casmurro são enormes. Por quê? Porque na sacada do autor, de Machado de Assis, ele não deu uma conclusão no livro. O livro vai concluir, quem lê, e cada um vai entender aquilo que acha, que os indícios que estão no livro dá para aquilo ou para aquela outra coisa. Mas o autor mesmo, ele não dá uma conclusão. E o livro fala de uma realidade social que está muito parecida com os nossos dias hoje, porque olha que ele escreveu no início do século. E quando ele escreveu no início do século XIX, ele estava pensando em pessoas comuns, como todos nós, e o Bentinho, que é o protagonista do livro, ele está pensando numa situação e obcecado por uma situação que ele está pensando. E ele está caminhando na rua e um poeta popular está passando na rua e dá bom dia para ele. Ele com o rosto fechado, com a cabeça baixa, ele passa e não dá bom dia para a pessoa. Quem já não ficou irritado de entrar no elevador, estar na rua e dizer bom dia e não ter nenhum retorno do outro lado? Quem não fica incomodado quando você dá um sorriso para alguém e aquela pessoa não sorri de volta? E o livro Dom Casmurro já começa nesse cenário que é muito comum aos nossos dias. Em que o Bentinho, ele está ali, uma pessoa dá bom dia para ele, e ele não responde aquela alegria, aquele bom dia, mas ele ranzinza, ensimismado, ele com a cabeça baixa, assim ele vai. E aí você pode dizer, de repente ele não respondeu porque ele passou por um dia ruim, ele dormiu mal, ele está numa situação difícil, mas a triste realidade é que o Bentinho não tinha mais paz, porque ele suspeitava que a esposa o traía. E com o melhor amigo dele, em que eles nasceram juntos, foram criados juntos no mesmo bairro, e naquele bairro, o Escobar, que era o amigo deles em comum, cresceu, e o Bentinho criou uma coisa na cabeça dele, de que a esposa o estava traindo com o Escobar, que nunca foi provado. Há brigas literárias hoje de vários líderes, de vários escritores, Academia Brasileira de Letras e tudo mais, querendo provar uma coisa ou uma outra, mas nada prova. Porque a grandeza de Machado de Assis foi deixar um livro para que as pessoas tomassem suas próprias conclusões. Só que se nós tomarmos isso de um autor contemporâneo, um autor brasileiro, bem brasileiro, a gente vê que está muito relacionado à nossa vida hoje. Porque nós temos a perspectiva de que realmente Deus não muda. Mas muitas vezes, nós como pessoas, nós temos certas
sensações e certos pensamentos que nos deixam obcecados a vida toda, como a vida do Bentinho em relação à sua esposa, e a gente não muda mais, porque a gente acha que está certo. A gente acha que ela está errada, que o amigo está errado, que a nossa percepção de mundo está correta. E quando você lê essa jornada literária de Dom Casmurro, vem algumas coisas muito interessantes. Isso tudo no carro, está vindo para cá. Eu consegui lembrar desses detalhes, porque assim, é uma coisa marcante. E vem uma coisa bem interessante. De onde vem a palavra casmurro? Você já parou para pensar de onde vem a palavra casmurro? A palavra casmurro quer dizer ranzinza, obcecado por suas próprias ideias. Uma pessoa que não aceita mais sugestão ou opinião de ninguém mais. Só acredita nas suas próprias opiniões. Casmurro é isso. Só que na visão popular, é mais interessante ainda, na visão popular, casmurro significa casado com murro. Você fecha o punho, então é uma pessoa que é casada com a raiva o tempo todo. Essa é a interpretação popular. Você já conheceu pessoas que são casadas com a raiva o tempo todo, que estão com raiva de tudo? Se chove, reclama. Se faz sol, reclama. Se tem uma situação que sai da expectativa que estava esperando, reclama. São os casmurros da vida. E Machado de Assis, ele dá um toque irônico dentro do livro, porque ele dá um título nobre, que é dom. Dom é um título nobre. Então ele está dando um título de nobreza a uma pessoa ranzinza, cabeça dura, teimosa, que não quer mudar, e ele diz uma pessoa nobre. Quantas pessoas estão vivendo a vida numa aparência de nobreza, mas dentro de si estão se consumindo por ódio, por raiva, por inveja, e muitas vezes isso tudo é porque se afastaram de Deus e não querem Deus, porque a Bíblia fala que Deus é amor. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quando nós saímos de perto de Deus e começamos a voltarmos somente para nós mesmos, nós ficamos muito nós mesmos. E o excesso de nós mesmos nos faz egoístas. E nos faz ter certezas que são agudas, mas erradas. Talvez esse seja um problema. De nós olharmos uma situação como a de Dom Casmurro, um título nobre, dom, mas um título nobre para uma pessoa teimosa, uma pessoa que não quer mudar. Quantos casmurros nós temos nas nossas famílias? Quantos casmurros nós temos nas nossas casas? Quantos casmurros nós temos hoje sentados aqui, que estão reclamando de tudo, reclamando da vida, reclamando de Deus, reclamando da igreja. Mas aconteceu aquilo e não sei o quê, porque eu tenho uma suspeita, e por suspeitas e suspeitas não mudam. Todos são culpados, mas ela não muda sem ter certeza. Mas acha que é absoluto. O conhecimento que ela tem, a experiência que ela tem, pela experiência dela, ele acha que está certo. E quando a gente olha para essa obra literária de Machado de Assis, a gente começa a ver que Machado de Assis, ele fez algo sensacional em retratar o brasileiro simples, normal, mas que muitas vezes não tem referência de uma verdade absoluta, que é única e exclusivamente vinda de Deus. Por isso que estamos numa sociedade que está cada vez mais sem fé. Por isso que estamos numa sociedade cada vez mais pessimista. Por isso que estamos numa sociedade que cada vez mais se distancia dos outros, se isola cada vez mais. Nós vimos na pandemia, no Covid-19, que muitas pessoas disseram, não, quando passar a pandemia as pessoas vão se tornar melhores. Provou-se que não. As pessoas saíram da pandemia mais egoístas, mais imaturas, mais cheias de si e mais distantes de Deus. Quantas pessoas, por causa da pandemia, nunca mais voltaram para a igreja, só assistem culto remotamente? Quantas pessoas não querem mais estar no convívio das outras pessoas? Quantas pessoas não querem mais que ninguém se aproxima? Porque quando alguém se aproxima, vai ver as mazelas, vai ver as situações daquela pessoa, os pensamentos, e vai descobrir que aqueles pensamentos são fragilidades, e ninguém gosta de mostrar a sua própria fragilidade. Nós estamos diante de um Deus que não muda. Porque esse Deus não muda, Ele nos dá a chance de mudar.
porque nós vamos saber que se nós mudarmos, nós vamos estar diante de uma referência que é eterna, que é absoluta, que não muda, e por ele não mudar, nós teremos um alicerce para nós não cairmos na vida e não perdermos a paz. Será que a falta de paz que alguns de nós têm é porque olhou tanto para si, olhou tanto para as suas opiniões, que, como o Bentinho, virou um Dom Casmurro? E, aliás, quem deu esse apelido ao Bentinho foi o poeta, que disse bom dia para ele. O poeta que disse: que isso? Você é um Dom Casmurro. Quantos de nós será que quando passa na vida de alguém e a gente acha, poxa, eu abafei, eu fui demais, eu influenciei, eu sou um grande líder, eu sou uma pessoa que sou referência, mas quando viramos as costas da pessoa, olha um Dom Casmurro, olha um egoísta, olha aí uma pessoa snob, olha uma pessoa que não tem referência, olha aí uma pessoa que precisa de paz e não tem paz. Isso, hoje dentro do carro, me chamou muita atenção, porque eu não imaginava que eu ia lembrar de Machado de Assis hoje. Mas você vê como é que Deus faz as coisas. Às vezes Deus nos toca em situações para que a gente entenda que é no simples que a gente começa a mudar. Pequenas mudanças diárias. E eu falo tudo isso porque nós apresentamos uma criança aqui hoje. Que referência nós seremos para essa criança? Que referência essa criança vai ter no futuro, se olhar em nós pessoas ranzinhas, pessoas amarguradas, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não querem Deus, pessoas que não têm fé, pessoas que não têm esperança, pessoas que se despencam por qualquer tipo de problema? Como essa criança vai nascer se o círculo íntimo de convívio dela é um círculo que é imaturo, que é inconstante, que é inseguro? Dons e donas casmurras. Dons casmurros. Nós temos que tomar muito cuidado com as escolhas que nós estamos fazendo na vida. Porque será que estamos nos tornando pessoas melhores? Porque aqui na Igreja Batista do Povo nós valorizamos muito a próxima geração, as crianças. E valorizar as crianças, a gente começa a pensar sobre a sucessão, nossos filhos, que já tem filhos que já são adolescentes, já tem filhos que são adultos. E se nós não pensarmos na sucessão, no que vem depois, o que vai ser do futuro? Porque se nós temos incertezas a respeito daquilo que está próximo de nós, como teremos segurança em relação àquilo que nós não temos controle? E quando nós começamos a nossa vida cristã, levando uma criança a ser apresentada a Deus, nós estamos dizendo: Senhor, independente de todas as circunstâncias, independente de tudo aquilo que eu penso, eu quero que essa semente de fé cresça com o meu filho, e crescendo com o meu filho, atinja os outros, para que os outros tenham esperança e tenham vida por conhecer Jesus, e conhecendo Jesus, elas vão se tornar mais fortes. E talvez seja essa fortaleza que precisamos dentro de nós, uma fortaleza que vai nos deixar fortes diante das circunstâncias difíceis, fortes para as tempestades que têm surgido. Inclusive, quando vir o primeiro dia de dezembro, que começa amanhã, quantas pessoas já estão com as agendas lotadas de agendamento para ir no psiquiatra, psicólogo, psicanalista, porque quando entra dezembro, já começa a lembrar de tudo aquilo que não fez durante o ano, de todas as preocupações, ansiedades, inseguranças e medos de encontros que vão ter com a família e não querem ter. Para muitas pessoas, esse é um período do ano em que muita gente se assombra, que muita gente adoece, porque sabe que vai ter confraternização, porque sabe que vai ter que se juntar com família, porque sabe que vai ter que se encontrar com pessoas, e tem muita gente só, e tem muita gente insegura, e tem muita gente culpada, se sentindo culpado porque fez uma lista de coisas que faria no decorrer de 2025, e chegou nesses dias, que chegou dezembro, e foi olhar aquela lista e descobriu que não conseguiu fazer quase nada. E talvez uma das coisas mais trágicas da lista seja: eu não busquei mais a Deus como deveria buscar. A Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, prioridade, o reino de Deus e a sua justiça,
e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que muitas vezes nós temos problemas em relação a orar, em relação a buscar a Deus, em relação a ter mais confiança, ter mais autoestima curada, sabe, sarada? É porque nós queremos resolver as outras coisas em tudo que é Deus, em tudo menos Deus. Achamos que as coisas irão nos trazer a segurança, nos irão trazer a cura, irão nos trazer o remédio que precisamos para vencer as nossas inseguranças, as nossas decisões erradas, as tomadas de decisões que muitas vezes não acertamos. E nessa semana eu estava falando para uma pessoa e dizendo para ela: enquanto Deus não for prioridade na sua vida, tudo vai ser prioridade. Enquanto você não amar a Deus, você vai amar todas as coisas. Enquanto Deus não for importante para você, você sempre terá uma desculpa para não buscar a Deus. Enquanto Deus não for importante para você, você vai fazer todas as coisas menos buscar a Deus. E depois, na tristeza, na angústia, na doença, você vai correr para a igreja, correr para Deus pedindo: Deus, cadê tu? Porque o Senhor deixou eu entrar nessa circunstância? Porque o Senhor me deixou com esse problema? Porque muitas vezes a gente só procura Deus nas horas difíceis. Quando as coisas ficam boas, a gente deixa Deus de lado, porque para que Deus nas coisas boas? Nas coisas boas a gente vai fazer outras coisas, mas Deus fica de lado. Eu fico muito feliz quando eu vejo pais que colocam o seu filho diante de Deus e dizem: Senhor, eu quero que o Senhor sustente o meu filho, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para criar o meu filho nos teus caminhos, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para poder tomar decisões corretas, diante de um mundo incerto, diante de um mundo cheio de decisões estranhas, de suposições que nos fazem acreditar em coisas que não são verdadeiras, como um Bentinho, Dom Casmurro. Você conversa com as pessoas estão cheias de suposições, cheias de ideias, e você pergunta assim: como é que você tem certeza? Não tenho, mas eu acho que é isso. Mas como é que você pode achar algo e ter essa certeza se você não tem os fatos? Nem no âmbito jurídico você toma decisões baseadas em fatos. Você tem que ter fatos para você tomar decisões. Você não vai somente porque alguém disse que talvez seja assim. Não é assim. É o que eu costumo dizer: não existe meio grávido. Ou você está grávido ou você não está grávido. Ou você realmente é ou você não é. E talvez essa inconstância das nossas vidas seja porque nós não entendamos o Deus que a gente diz que serve. A Bíblia diz lá em Malaquias, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Aliás, capítulo 3, verso 6. Malaquias, capítulo 3, verso 6. Diz assim: porque eu, o Senhor Deus, não mudo. Porque eu, o Senhor Deus, não mudo. Deus não muda. O nosso Deus, Ele não muda. Mas infelizmente muitos de nós não paramos de mudar para aquilo que é distante de Deus. Para aquilo que nós temos que mudar, que é para chegar próximo de Deus, nós mudamos assim. Nós não mudamos sempre para orar menos, ler menos a Bíblia, louvar menos, buscar menos a Deus. As nossas mudanças geralmente são mudanças que nos afastam de Deus. Mas as mudanças que nos aproximam de Deus são poucas muitas vezes. Eu falo para as pessoas, sabe? É mais fácil nós nos mantermos nos mesmos hábitos, nos mesmos vícios, do que nós confrontarmos esses hábitos, esses vícios, para nós termos vida. Porque você sabe que é uma vida sem Deus. É a vida que você já está vivendo. Mas você já tentou uma vida com Deus? Eu disse para uma pessoa que é lá do Espírito Santo essa semana, eu disse assim para ela: você acha que aceitar Jesus é só um ticket, é só um convite, é só uma autorização para você entrar na igreja? Porque aceitar Jesus, se for só para você entrar na igreja, ir para o culto no domingo e depois ir embora e não ser mais nada, e durante a semana nada mais acontecer, ou de repente você só aceitou Jesus, foi batizado e é só para você ir para a igreja, é só você para ir na célula e depois disso não tem mais nada na sua vida. Então, se ser cristão é só isso,
então você não sabe o que é ser cristão, porque você não tem experiência com Deus. E talvez esse seja o problema da maioria das pessoas. As pessoas reclamam das instituições, mas elas não têm experiência com Deus. Elas não têm experiência de leitura diária da Bíblia. E porque nós não lemos a Bíblia, nós não temos fé, porque a única fonte que gera fé é a Bíblia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós não lemos a Bíblia, nós não vamos ter fé, e as pessoas vão dizer: poxa, você é uma pessoa tão sem fé. Mas você lê a Bíblia? Não, não lê a Bíblia. Então você é uma pessoa sem fé, porque você não lê a Bíblia. A segunda coisa, que quando a pessoa não lê a Bíblia, ela não tem intimidade com o autor, porque esse é o único autor que está vivo. Machado de Assis já morreu. Vários outros autores da história já morreram, mas o autor da Bíblia, ele continua vivo. E quando nós lemos a Bíblia, nós começamos a ter experiência com o autor dessa palavra, e esse autor começa a mudar a nossa vida, começa a tirar as nossas incertezas erradas e ajustar as nossas certezas que precisam de ajustes muitas vezes. Porque muitas vezes nós precisamos de curas nas nossas emoções. Porque nossas emoções estão com suspeitas, estão com vícios, estão com fixações que foram plantadas por sementes do inferno. Dados do inferno, jogou aquele sentimento, e aquele sentimento gerou ciúme, aquele sentimento gerou desconfiança, aquele sentimento gerou, incertezas sobre a sua potencialidade, sobre a sua capacidade, e você não se acha mais capaz, e você não se acha mais amado, e você não se acha mais querido, e você não se acha mais uma pessoa que faz diferença onde está. É onde nós, quando começamos a buscar a Deus, quando começamos a dizer: não, ter Jesus no coração é muito mais do que só ir na igreja no domingo, ou na célula na quarta-feira. É ter uma experiência diária na minha casa, é ter uma experiência diária no colégio, é ter uma experiência diária no meu trabalho, é ter uma experiência diária aonde quer que eu esteja, é eu ver a presença de Deus comigo, e onde essa presença de Deus estiver, ali vai ter presença de cura, vai ter manifestação do poder de Deus, vai ter manifestação daquilo que Deus pode fazer para nos sarar. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é perfeita, e ela restaura a alma. Aleluia. Ela restaura a alma. Eu amo muito os especialistas, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas e todos os outros que fazem aconselhamento com as pessoas. Eu amo muito essas pessoas, mas nenhuma pode curar a alma como o próprio Criador. O Criador, Ele conhece a nossa vida e Ele sabe o que precisamos para ser curados da alma. Provérbios 3,6 é um versículo que eu amo muito, e eu sempre digo, eu gosto de repetir, porque é um versículo que diz assim: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele, Deus, não é o nosso jeitinho, não é a nossa experiência, não é a nossa capacidade, não são os nossos diplomas, mas é Deus. Ele endireitará as suas veredas. Eu não sei o que está na sua vida hoje que precisa do toque de Deus. Eu não sei hoje o que está na tua vida que está trazendo a você tanta tristeza, tanta insegurança, tanta desesperança em relação à vida, em relação ao futuro. Porque se as nossas vidas são baseadas em políticos, nós somos pobres. Se as nossas vidas para buscar a Deus são baseadas em pastores, nós estamos pobres. Se as nossas vidas para sermos boas pessoas em casa estão dependendo dos cônjuges, nós somos pobres. Se os nossos filhos estão esperando por nós, para nós termos mais paciência como pais, mais amor como pais, e nós não fazemos isso, nós somos pobres. E nós podemos ser como Bentinho de Machado de Assis, culpar sempre a Capitu. Cada um tem a sua Capitu. Cada um tem aquela que é o alvo da culpa. Não, a culpa é da Capitu, a culpa é dela. Inclusive, a própria Capitu virou uma palavra, de terceiro escalão, porque todo mundo acha que ela realmente traiu o marido, mas não há nada no livro que comprove isso. E nós, muitas vezes, somos partidários. Não, porque fulano está certo, é isso mesmo. Eu acho que, de repente, nós temos que parar de tomar partidos por determinadas situações que só nos adoecem. Temos que parar de brigar por determinadas situações que só nos adoecem. E temos que começar a assumir nossa influência, para que nós possamos influenciar os outros a serem pessoas melhores.
para que a gente possa olhar para o Gael e saber que ele vai nascer num ambiente que não vai ser o melhor de todos, nem o perfeito, porque nenhum é. Nós temos nossos problemas, nem todo mundo é São Paulino, desculpa. Não posso falar de jogos, né? Então, nem todo mundo vai torcer para o time que é o certo, vai torcer para aquilo que é o correto. Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu pensamento, e essa é a beleza da vida. Nós temos os nossos pensamentos, nós temos os times, nós temos a maneira de torcer, a maneira de celebrar, a maneira cultural, os sotaques, as cores. Nós temos tudo isso porque Deus fez-nos assim. E isso é bênção de Deus, e como foi cantado, você é precioso demais, sabe? Porque foi Deus que te criou, Deus te formou, e de repente isso é o que nós temos que lembrar, para que a nossa autoestima não seja rebaixada por questão nenhuma. Porque conhecemos o Deus que nós servimos, porque servir a Deus só para ir para a igreja, isso não vale nada. Agora, servir a Deus para chegar em casa e nós sermos bênçãos, servir a Deus para nós chegarmos em casa e nós sermos uma influência que mude o ambiente, que traga paz, para sermos uma influência que chegue em casa e se alguém doente, que vamos orar e a pessoa vai ser curada. Sermos uma influência em que a gente chegue no nosso trabalho e dá aquele climão, e pela nossa influência o ambiente muda. É isso que eu quero ser diante de Deus em qualquer lugar. Eu não quero ser alguém em que a minha influência seja nula, mas eu quero que o Espírito Santo, como João Batista falou, convém que ele cresça e que eu diminua, e que assim seja a manifestação de Jesus nas nossas vidas. Que onde nós estivermos, que seja Deus exaltado através de nossas vidas, que seja Deus glorificado através de nossas vidas, e quando Deus for glorificado através de nossas vidas, situações em que nós não sabemos como orar, Deus vai levantar intercessores para orar por nós, por aquelas situações, e quando nós notarmos o milagre aconteceu, sem mesmo termos orado como deveríamos ter orado, porque a palavra do Senhor, em Provérbios 3,6, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Esse endireitar é o milagre de Deus. Esse endireitar é algo que vem de Deus, porque tem determinadas situações em que o perdão só vem por meio da intervenção de Deus. Tem determinadas situações em que o milagre financeiro só vem por intervenção de Deus. Tem determinadas situações em que a paz dos nossos corações só vem pela intervenção de Deus. E essa intervenção, ela vai acontecer quando cada um de nós começarmos a ter uma postura não mais de bentinho, desconfiando de todo mundo, desconfiando de todos, achando que todos nos traíram, que todos vão errar conosco, mas nos voltando para Deus e dizer: Senhor, as pessoas podem até errar, mas tu nunca erras comigo, porque tu não mudas. As pessoas podem ter até pisado na bola comigo, mas Senhor, tu não mudas. E porque tu não mudas, o meu amor é por ti. E porque eu amo o Senhor, eu amo a tua casa. Porque eu amo ao Senhor, eu amo as pessoas. Porque eu amo ao Senhor, eu amo o futuro do Gael. Porque eu amo ao Senhor, eu quero ser uma bênção para a vida da casa dele, para a vida dos pais, para a vida da família, para a vida dos amigos. E assim nós teremos uma comunidade mais forte. E assim nós seremos pessoas mais fortes. Porque nós diremos para Deus: Deus, tu és maior do que qualquer circunstância. Tu és maior do que qualquer desconfiança. Tu és maior do que qualquer suspeita. Porque o meu coração tem paz. E porque meu coração tem paz, eu quero acalmar os meus pensamentos, para que os meus pensamentos sejam pensamentos de paz, e não de murmuração, de acusação ou de perturbação. Porque como a palavra do Senhor diz, a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Que seja isso para nossas vidas hoje. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu acho que é um momento muito especial para nós orarmos, para nós falarmos com Deus, nós falarmos para Deus: Senhor, eu preciso que tu sondes o meu coração. Eu preciso, ó Pai, que tu entre lá no íntimo do meu coração e tire tudo aquilo, Senhor, que me rouba a paz. E me tire tudo aquilo, Senhor,
que me faz ter uma mentalidade de julgamento desnecessária, que me faz ser uma pessoa, Pai, totalmente armada o tempo todo, totalmente confusa o tempo todo, totalmente inconstante o tempo todo. Eu quero mudar isso, eu quero ser uma pessoa constante, eu quero ser uma pessoa que ame a Deus, que ame o Senhor, e que busque o Senhor em todos os lugares, em nome de Jesus. Amém. Curva a sua cabeça, nós vamos cantar uma canção. Enquanto cantamos essa canção, de cabeça curvada, comece a falar com Deus, comece a apresentar a Deus tuas causas, tuas questões, e deixe o Senhor falar ao seu coração, em nome de Jesus. Eu nada sou.
prazer para te adorar, Senhor. Eu nasci de um querido amigo, pastor Márcio Pereira. Quando ele escreveu essa música, ele trabalhava no Banco do Brasil, ele tinha que tomar umas grandes decisões na vida dele. E eram decisões difíceis, porque tem decisões nas nossas vidas que são difíceis. E ele tinha que escolher entre a carreira em que ele estava tendo ali, ou tudo aquilo que Deus estava falando para ele em relação a composições, em relação a canções, em relação ao ministério. E ele tomou uma decisão naquele dia. E quando ele tomou essa decisão, ele disse para Deus: Senhor, o meu prazer está em Ti. Não importa se trabalhando aqui, não importa se trabalhando ali, o meu prazer, Senhor, é estar em Ti. E talvez hoje, nessa manhã, seja a escolha que nós temos que fazer diante de Deus. Qual vai ser o seu prazer? O seu prazer vai ser continuar uma vida sem Deus ou voltar-se para uma vida com Deus? Porque uma vida sem Deus você já sabe como é que é. Mas agora uma vida com Deus é uma escolha, é uma decisão. Não saia desse lugar hoje aqui sem se você falar com Deus e dizer: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero ter essa paz, porque Tu és o príncipe da paz. Eu quero parar com essas suspeitas, porque está todo mundo falando, está todo mundo dizendo, mas os fatos não existem. E eu não tenho certeza dessas coisas. Para que a nossa vida não seja uma vida manipulada por tantas informações, por tantos conteúdos, mas falta de vida, falta de Deus. É nesse momento em que eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e você falasse com Deus e dissesse: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero, Senhor, me reconciliar contigo. Eu quero voltar para Ti, Senhor. Eu não quero ser mais uma pessoa nominal, em que eu me chamo disso ou daquilo. Ah, me chamo de cristão, mas não te busco. Eu te chamo de cristão, mas eu não leio a Tua palavra. Eu me chamo de cristão, mas eu não oro. Eu me chamo de cristão, mas eu não tenho temor ao Senhor, porque eu só quero fazer as coisas em que o Senhor não está. É por isso que nós temos que tomar uma atitude para Deus, porque os dias são difíceis. E continuar a vida sem Deus vai ser continuar a vida em que a nossa esperança vai morrer, em que a nossa alegria vai morrer, e que as nossas certezas vão morrer, e perderemos totalmente a esperança. Oh Deus, nesse momento, ó Pai, eu oro por cada pessoa nesse lugar, por aquelas que estão assistindo, ó Pai, pela internet. Senhor, Tu és Deus que visita cada pessoa, que Tu visitas cada coração para mudar, para curar, para restaurar. E nesse momento eu oro, Senhor, para que tenham uma experiência contigo, e que através dessa experiência, ó Pai, elas possam dizer: Senhor, que eu nasci para Te adorar, que eu nasci para Te buscar, que eu nasci, Senhor, para Te servir, ó Pai, não para servir outros deuses, mas para servir ao Senhor que me criou. Oh Deus, queremos ser influências melhores, queremos ser pessoas melhores, não porque sabemos disso ou daquilo, mas porque nós temos o Senhor como nosso Deus. E por termos o Senhor como nosso Deus, ó Pai, há esperança para esse mundo, ó Pai. Oh Pai, abençoa cada pessoa, cada família, cada casa. Senhor, que cada pessoa, Senhor, seja tocada, que cada pessoa, Senhor, seja incomodada pela Tua palavra. Que cada pessoa seja transformada, Senhor, por essa porção de fé que nos traz cura, nos traz restauração e nos traz a convicção de que temos que pedir perdão dos nossos pecados e nos arrependermos de nossas obras sem Ti, Senhor. Para que assim a nossa vida, ó Pai, ela possa resplandecer, Senhor. Ó Pai, que o amor do Pai, a comunhão do Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós em nossas casas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Não saia sem cumprimentar alguém. Que Deus te abençoe. Meu prazer é Te louvar, meu prazer